Alô você, pega essa visão. Você já passou por momentos em que parece que tudo está travado? Crise, perseguição, inveja, portas fechadas, pois é exatamente isso que Isaac enfrentou. Mesmo sendo filho da promessa, Isaac passou por fome, oposição, mentira, inveja e disputas pelos poços. Mas existe uma verdade poderosa nessa lição. Quando Deus abençoa alguém, ninguém consegue impedir. Nesta aula, você vai descobrir como Isaac venceu em tempos de crise, o perigo da inveja espiritual, como agir com sabedoria diante das perseguições, porque Deus renovou pessoalmente a promessa sobre Isaac e como viver debaixo de uma bênção que ninguém pode bloquear. E o mais forte, Isaac perdeu os poços, mas nunca perdeu a promessa. Prepare o seu coração, porque esta lição está profunda, forte e extremamente atual. Então, já faça agora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários: eu creio nas promessas de Deus, porque hoje vamos pegar esta visão maravilhosa acerca da nossa querida e abençoada lição. Lição de número 8, segundo trimestre de 2026, Escola Bíblica Dominical, Isaac, herdeiro da promessa. A bênção é de Deus e ninguém pode impedir. Gênesis capítulo número 26, Deus abençoou Abraão e com Isaac a promessa continuou. O nosso texto áureo está em Gênesis 26, verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Na nossa verdade prática, nós temos Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. A nossa leitura bíblica em classe hoje está no livro do Gênesis, porque estamos estudando assuntos sobre o Gênesis, né? Perfeito. Gênesis 26, dos versos que vai do 1º até o versículo 5, do 26, capítulo 26, do verso de 1 a 5, e depois os versículos 12 e 14, depois 24 e 25. Vamos para a leitura bíblica. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora os versos 12 e 14. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Agora vamos para os versículos 24 e 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Que maravilhoso esse texto, que maravilhosa essa leitura. Vamos então para a palavra-chave, né? Palavra-chave, bênção, né? Nós temos aí Isaac, um exemplo de Isaac, agradecendo a Deus pela colheita. Então a palavra-chave é bênção. Bom, a nossa querida introdução, nós temos nessa lição, veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Quais são os objetivos, portanto, da nossa lição? O objetivo, ponto 1, é mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac, não é isso? E no ponto 2, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac e a forma como ele lidou com eles. E no terceiro e último tópico, expor que Deus aparece a Isaac. Bom, a nossa lição ela está dividida, como de costume, meus amados irmãos, no primeiro tópico, a fome na terra. No segundo tópico, a inveja contra Isaac. E no terceiro tópico, Deus aparece a Isaac.
Como sempre, está subdividido em 3 subtópicos. No primeiro subtópico, nós temos socorro entre os filisteus, confirmação das promessas, o problema se repete. A inveja contra Isaac. A inveja dos filisteus, abençoado por Deus, Isaac age com diplomacia, que é uma estratégia muito boa. Deus aparece a Isaac, promessa para Isaac, né? Abimeleque faz um pacto com Isaac, o poço de Berseba. Alô você, guarde esta palavra, nem todo herdeiro vive sem lutas. Muita gente imagina que por Isaac ser o filho da promessa, sua vida seria fácil, mas a Bíblia não mostra a Bíblia vai mostrar exatamente o contrário acerca disso. Isaac enfrentou, vamos elencar, primeiro, fome, segundo, perseguição, terceiro, inveja, quarto, conflitos, quinto, injustiça, sexto, disputas e sétimo, crises familiares. Mas mesmo em meio às dificuldades, Deus permaneceu fiel. O grande problema de muitos cristãos é pensar que prova significa abandono de Deus. Mas a vida de Isaac prova que, primeiro, Deus pode estar trabalhando fortemente mesmo na crise. E é através desta crise que nós crescemos, e é através das crises que nós avançamos. E há um pensamento que geralmente, quando estou ministrando a palavra, em alguns locais, eu compartilho com os irmãos, é que mar calmo não faz marinheiro experiente. Alô você! Guarde esta palavra, mar calmo não faz marinheiro experiente. É na tempestade, é na dificuldade que você vai crescer, é na dificuldade que Deus vai honrar você e vai cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Se você crê, diga amém, porque Jesus é bom e ainda sabe amar. Meu Deus! A fome na terra, nosso primeiro tópico. Socorro entre os filisteus, a fome na terra. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão, e Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus, Gênesis 26, verso 6. E aí no segundo tópico nós temos o seguinte, confirmação das promessas. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai. Isso aqui é importante. De forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca mesmo após a sua morte. Isso aqui é muito importante. O problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E aí, na sinopse do nosso primeiro tópico, nós temos Isaac, assim como seu pai Abraão, teve de enfrentar um período de fome. E aqui é interessante, porque eu resolvi destacar aqui, meus irmãos, esse ponto aqui que eu acho extremamente interessante. Por quê? Porque trata fé em tempos de escassez. Isaac e a fome na terra. Observe, aí você tem o desafio da escassez. Eles estavam aonde? No deserto. Eles estavam em uma região, olha, muito seca, propensa à falta de água. E aí o que acontece? Aqui o que nós temos? Nós temos a repetição da crise, assim como seu pai Abraão e Isaac enfrentou uma fome severa que dominava a terra, também teve a tentação no Egito. Que tentação aqui é essa? A mesma tentação que passou com Abraão. Isaac inicialmente considerou buscar refúgio no Egito, acreditando ser a melhor opção para a sua família. Aí vem os planos de Deus versus os planos dos homens versus a resposta de Deus. Embora o homem faça projetos, a resposta certa e a provisão vem sempre do Senhor. E aí vem a direção e a provisão. Olha que coisa interessante aqui. É importante que a gente sempre destaque isso. A direção divina, não desças ao Egito. Às vezes Deus vai dizer não. E qual é o grande problema das pessoas? É não entender o não de Deus. Deus diz sim e Deus diz não, mas Deus também diz espere, né? Deus é um Deus que diz sim e que Deus também diz não. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele habitasse na terra indicada pelo Senhor. Aí veio o socorro entre os filisteus. Em obediência, Isaac dirigiu-se a Gerar, buscando o que? Socorro em um lugar diferente do planejado. E a bênção da obediência, né? A pessoa tem a obediência, a pessoa obedece, aí o que é que acontece? A bênção vem, né? A bênção de Deus vem sobre a vida da pessoa.
Por quê, pastor Carlos? Muito simples, o sucesso de Isaac não dependeu das circunstâncias da terra, mas de sua fidelidade à voz de Deus. Isso é um princípio espiritual. Se você obedece, independente das circunstâncias da terra, independente das circunstâncias da economia, você vai ser abençoado, porque você foi fiel à voz de Deus. E aí nós temos a fome na terra. Socorro entre os filisteus. A Bíblia diz que houve fome na terra. Assim como Abraão enfrentou crise, Isaac também enfrentou. E observe algo forte. Quando a crise chegou, Isaac pensou em descer ao Egito. O Egito parecia evidentemente seguro, parecia estratégico, parecia lógico. Mas Deus aparece e diz: não desças ao Egito. Então, pegue esta visão aqui. Nem toda porta aparentemente boa vem de Deus. Tem lugar que parece solução, mas pode ser evidentemente uma armadilha espiritual. O segredo não é ir para onde parece melhor. O segredo é permanecer onde Deus mandou. Meu Deus. E aí eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você já tomou decisões movido apenas pelo medo da crise? Você já tomou decisões assim, desse tipo? Aí nós precisamos entender que quando Deus fala, Deus confirma a sua promessa sobre a vida de Isaac. Isso é poderoso, porque Deus não queria que Isaac dependesse apenas da experiência do pai. Deus queria ter um relacionamento pessoal com Isaac. E aqui existe uma lição extremamente profunda. Você não pode viver apenas da experiência espiritual dos outros. Deus do pastor, Deus da igreja, Deus da família, não basta. Você precisa ter o quê? Experiência própria com Deus. E isso é muito forte. Isaac comete alguns erros, o mesmo erro do pai. Por medo, mente dizendo que Rebeca era sua irmã. Olha aí, homens de Deus também falham. E isso nos ensina que promessa não elimina a necessidade de vigilância espiritual, jamais. Mentira continua sendo pecado. Mas mesmo após o erro, Deus preserva Isaac. Isso aqui é importante, isso aqui é necessário, que nós estejamos focados nesta palavra maravilhosa. A inveja contra Isaac. Tópico 2 da nossa lição. A inveja dos filisteus. Veja bem, os filisteus invejavam Isaac. E aqui é muito importante que nós entendamos quantas pessoas invejam, né? A nossa vida pela prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac e entulharam os seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis 26, verso 15. Aí no nosso segundo tópico temos abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém podia detê-lo por mais que tentasse. E no nosso terceiro tópico, nós temos o seguinte: Isaac age com diplomacia. Diante da maldade dos seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando o quê? Conflitos. Por diversas vezes, abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. E como dói isso? Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Agora, é preciso que nós destaquemos aqui um fato interessante. Como era a engenharia da sobrevivência nos tempos de Isaac? Vamos lá. Na idade do Bronze Médio, os poços eram as infraestruturas de engenharia civil mais críticas para os clãs nômades. Eles representavam a diferença entre a prosperidade e a morte no deserto de Negueb, funcionando como centros de direito territorial e alvos estratégicos em tempo de conflito. Qual era a importância dos poços? Né? Ele tinha uma importância social e estratégica. A validade de posse e território. Cavar e nomear um poço ativo era o método legal para validar a posse de terras por um clã. Aí você tem o pilar da economia nômade. O que acontecia? Era o único recurso permanente para desendentar grandes rebanhos de ovelhas e camelos em regiões áridas. Era também alvo estratégico de guerra. Os poços. Por quê? Populações rivais bloqueavam ou entulhavam poços com terra com tática para expulsar inimigos de uma região. Entulhando os poços, não teria água e, portanto, ele teria que buscar mais terras que tivessem, né, possibilidade de fornecer água. O processo da construção e ferramentas. Veja bem,
tinha uma pedra de cobertura, né, que você está vendo aqui na imagem. O topo do poço recebia uma mureta de proteção e era tapado com uma grande pedra para evitar a contaminação da água. Bom, mas havia também uma escavação vertical manual. Homens desciam em poços estreitos de até 1,40 m de diâmetro, cavando a terra diretamente. Mas também tinha um revestimento e proteção. As paredes eram revestidas com pedras calcárias e o topo selado com uma grande pedra de cobertura. Olha o revestimento das pedras calcárias como eram, né? Isso aqui é uma representação básica de como eram os poços no tempo de Isaac, na era de Isaac. O kit da ferramenta era utilizado as picaretas de bronze, facas de sílex, pás de madeira e cestos de couro para içar sedimentos. Bom, a nossa sinopse, né, a sinopse do nosso segundo tópico é: Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. Meu Deus, essa é uma das coisas mais difíceis, temos que lidar com isso, é inevitável. Bom, no nosso ponto 2, a inveja contra Isaac. A inveja dos filisteus. Isaac prosperou tanto, mas prosperou tanto que os filisteus começaram a invejá-lo. E foi o que eles fizeram? Eles entulharam os poços. Então, aqui vale uma reflexão espiritual importante para nós. Gente invejosa sempre tenta bloquear fontes. Eles bloqueiam oportunidades, eles bloqueiam relacionamentos, eles bloqueiam crescimento e eles bloqueiam projetos. Mas tem algo poderoso aqui. O Deus que decidiu abençoar, ninguém consegue amaldiçoar. Aleluia! Quando Deus decide de abençoar alguém, ninguém consegue amaldiçoar de forma alguma. Só que tem um detalhe. Isaac era abençoado por Deus. A Bíblia diz: o Senhor o abençoava. Esse é o segredo. Não era apenas talento, não era apenas estratégia, não era apenas inteligência. Era o quê? A mão de Deus. E observe, mesmo em tempos de fome, Isaac colheu 100 por 1. Você sabe o que é isso? Quem anda na direção de Deus pode prosperar até em tempos difíceis. Agora veja a inteligência de Isaac. Ele agiu com diplomacia. Aqui está uma das maiores lições da aula. Os filisteus brigavam pelos poços. Isaac evitava contenda. Isso não era fraqueza. Muitas pessoas acham que isso é fraqueza. Não, não é. Isso é maturidade espiritual. Tem gente que perde a paz tentando vencer discussões. Mas Isaac entendia algo poderoso. Deus podia abrir outro poço. Meu Deus, isso é forte. E aí eu preciso te perguntar: você tem perdido a paz tentando provar que está certo? Você tem perdido a paz por causa disso? Fique em paz. Deus sabe que o inocente é inocente e que o culpado é culpado. Agora você não pode ficar alimentando isso, achando que Deus vai ter que agir do jeito que você quer. Não. Fique em paz. Deus sabe. Amém ou não amém? Ok? Alô você. Pega essa palavra, que a palavra hoje é forte, Brasil. Isaac é a bênção que vence a inveja. Isso aqui é o ensinamento, é a conclusão aqui. É a representação gráfica da nossa aula. Veja, o Deus que abençoa, ele vai abençoando, derrama águas. Aí vem os atribulosos, os gadarenos, e quer entulhar os poços, mas Deus vai e abre outro. O importante é isso. A jornada de persistência, proteção divina inabalável. Isaac estava sob a bênção de Deus, tornando-o imparável, apesar das tentativas inimigas. Ezequiel, o poço da contenda. O primeiro poço representa o conflito direto gerado pela inveja dos pastores locais. Sitina, o poço da inimizade, simboliza a resistência contínua e o sentimento de aversão dos vizinhos contra Isaac. E aí você tem o Reobote. E aí Reobote é a vitória final, é o triunfo e o alargamento. O terceiro poço marca o fim da contenda, onde os filisteus pararam de lutar. O termo significa alargamento, simbolizando que o Senhor deu espaço para Isaac prosperar. E é exatamente isso que nós queremos, né? Nós queremos o quê? O triunfo, a bênção. Nós queremos isso aqui. Nós queremos a bênção de Deus, né? O triunfo. Por quê, pastor Carlos? Muito simples, muito simples. Nós buscamos aqui, nós queremos resultados, né? Nós queremos que Deus estenda a sua mão e no estender forte da sua mão, Ele nos dê alargamento. Glória a Deus por isso. Alô você, eu quero falar com você, meu querido irmão, sobre o sistema que nós somos co-participante, né? Co-fundador também, desse sistema maravilhoso que é o Concilia Pix.
Transforme a gestão das contribuições da sua igreja. Pix seguro e simples, controle total em tempo real, tanto para o tempo central e as congregação, gestão automática, porque o nosso aplicativo, né, que é o Concilia Pix, é um aplicativo para a igreja, ele concilia a informação para você, separando o que é dízimo, o que é oferta, e informando também por congregação, ou seja, você vai ter um aplicativo que a igreja, ao receber um Pix, uma contribuição via Pix, o sistema vai dizer se foi dízimo, se foi oferta, ou se foi missão, ou se foi uma outra contribuição, vai dizer de que congregação foi e vai organizar tudo para você. É um controle total e simplicidade no seu Pix. Relatórios completos e detalhados, gestão segura e transparente e mais controle, mais tempo para o que importa na verdade. Sua igreja no controle das contribuições de forma automática. Se você é tesoureiro da congregação ou conhece o tesoureiro, recomenda esse vídeo para ele e aqui na nossa descrição você pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem para mim e aí nós agendamos uma apresentação do Concilia Pix para que você conheça esse importante aplicativo. Concilia Pix, a informação certa das contribuições, informando o que é dízimo, o que é oferta e o que é missão ou o que é algum projeto de ação social da igreja, de eventos de jovem, de camisa, de congresso ou coisas parecidas. Deus abençoe você. Deus aparece a Isaac. Promessas para Isaac. Deus aparece a Isaac e fala com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Primeiro, não temas, porque eu sou contigo. Segundo, abençoar-te-ei. E terceiro, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. Observe, Abimeleque que faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado e todos foram reabertos por Isaac. Depois, contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderia opor-se a ele e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram. Haja agora julgamento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Gênesis 26, 28. E aí, no nosso terceiro tópico, nós temos o poço de Beceba. Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe, temos achado água, e chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Beceba até o dia de hoje. E aí nós chegamos à nossa sinopse, do terceiro tópico. Deus aparece a Isaac e reforça as promessas que havia feito ao seu pai. E aí, veja, Deus aparece a Isaac e há uma renovação da aliança. Isso é muito forte, meus irmãos, porque Deus está renovando a aliança com o patriarca, que após um tempo vai aparecer aí o nome dele, dizendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você percebe que vai aparecer após a morte de Abraão, Após a morte de Abraão, Isaac assume o papel de patriarca e enfrenta seus próprios desafios. É importante, que isso aconteça, como a fome, a inveja de vizinhos, vai ter que aprender a usar. Eu sei que é difícil trabalhar com a questão da inveja, mas você vai ter que enfrentar como obreiro, como servo de Deus, tem que enfrentar. Em um momento crucial, Deus aparece pessoalmente a ele, em Gerar, para confirmar que a promessa feita a seu pai continuava ativa e sob sua proteção. E aí você tem um encontro pessoal em Gerar, confirmação da presença divina e a segurança contra a adversidade. Deus falou pessoalmente com Isaac para que ele soubesse que continuava sendo alvo da graça. O Senhor garantiu que nenhum inimigo ou dificuldade impediria o desfrute das promessas divinas. E aí as 3 promessas fundamentais aqui muito bem elencadas são as seguintes: não temas porque eu sou contigo, uma garantia de companhia constante de Deus mesmo após a partida de Abraão. Eu te abençoarei, a segunda promessa, a promessa de que o favor de Deus permaneceria sobre a vida e os bens de Isaac. E aí, em terceiro e último lugar, multiplicarei a tua semente, a continuidade do legado para as futuras gerações por amor a Abraão e Isaac. Pronto, agora as promessas. Deus aparece a Isaac e lhe faz promessas. Depois das lutas, Deus aparece novamente e libera exatamente 3 palavras, que são 3 promessas. Primeira palavra e primeira promessa, não temas. Segunda palavra, eu sou contigo. Terceira palavra, eu
te abençoarei. 3 promessas. Alô você. Esta palavra é para alguém hoje. Deus não abandonou você no meio da luta. Por quê? Porque o mesmo povo que te perseguiu e o mesmo povo que perseguiu Isaac teve que reconhecer: o Senhor é contigo. Olha aí, até os inimigos irão perceber quando Deus está na sua vida. E aí, a coroação da persistência e da perseverança de Isaac é o poço de Beceba. Depois da perseverança, os servos encontraram água. Isso significa provisão, renovo, sobrevivência, continuidade. Então guarde esta palavra no seu coração. Quem permanece fiel sempre encontrará novos poços em Deus. Aleluia. E aqui Isaac enfrentou, na nossa conclusão, fome, inveja, conflitos, perseguições, mentiras, crises, mas nada conseguiu parar o propósito de Deus na vida de Isaac. E aqui está a grande verdade desta lição. Quando Deus faz promessa, ele sustenta até o fim. Talvez tenham fechado alguns poços na sua vida, talvez. Mas Deus ainda continua abrindo novos caminhos. Você tem que olhar para frente, então não desista. Continue cavando, continue crendo, continue permanecendo fiel. Por quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ainda continua agindo hoje. Ele continua do mesmo jeito, ele continua sendo o mesmo Deus. E se essa aula falou com você, deixe o seu like, pelo amor de God, compartilhe, inscreva-se no canal EBD na Veia, escreva aqui nos comentários, irmão, alô você, irmão, cadê o like? Ajuda nós, ajuda aí, alô você. Deus não fala, escreve aí no comentário, manda uma palavra de incentivo. Isso aqui é 0800, mas dá trabalho para fazer e a gente faz com prazer, porque nós estamos compartilhando a palavra, nós estamos ensinando. Mas se você não compartilhar essa palavra edificou você, então compartilhe, seja um canal de bênção para alguém, abençoe a vida de alguém. Eu tenho certeza que vai ser bênção, bênção dobrada, sacudida e Conclusão. Vimos nesta aula que, da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que o seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou e abençoou grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Deus abençoe você e até a próxima aula, em nome de Jesus.